O vídeo é do dia 12 de janeiro, do circuito interno do hotel que serviu de concentração em Londrina durante a pré-temporada. Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, uma mulher dá entrada no hotel às 9h16 da manhã. Às 10h34 da noite, Ronaldinho sai do elevador de bermuda e sem camisa e vai até o quarto dela. A câmera registra o jogador saindo do quarto às 11 da noite e retornando a 1h16 da manhã, com uma garrafa na mão. Às 9h07 da manhã, Ronaldinho sai do quarto vestindo a camisa de treino do Flamengo. Mais um elemento a mostrar que a imagem dele sempre foi uma imagem associada a esse tipo de conduta. Vou esclarecer a você alguns pontos que você não sabe sobre energia sexual, sobre sexo, e depois você continua assistindo a matéria. Eu não sei se você sabe, mas é muito importante o equilíbrio sexual, porque quando você faz sexo, quando você goza, você gasta energia. Essa energia chama-se energia sexual, né? Ela vem do chakra básico, né? O chakra básico. Esse chakra, se ele for aberto, é perigo a pessoa ficar taradona, né? E aí há uma deficiência dessa energia na mente e você fica com o pensamento lento, você não tem um bom raciocínio, você não tem agilidade mental. E essa energia é tão poderosa que ela serve para mediunidade, ela amplifica a mediunidade, para criatividade. Para algumas pessoas que têm tendência a ser criativas, ficam mais criativas. Então é uma energia muito importante. Tome muito cuidado para não abusar do sexo. Se você abusar do sexo, você vai ficar sem essa energia. Até a saúde pode ser afetada, a saúde física, né? Se você não acredita em mim, faça um teste. Vê como é que você sai no dia seguinte após muito sexo que você fez. E veja também quando você fica algum tempo sem. Veja como fica a sua mente. Não precisa acreditar em mim, faça o teste. Veja agora um vídeo de Divaldo que ele fala sobre isso, sobre o uso da energia sexual que ele fez para as palestras, para ser um palestrante melhor. E Chico Xavier também não era casado, usava essa energia para psicografia, para mediunidade. E alguns passistas usam para o passe, outros usam para cura, para curar a pessoa das suas doenças. E se ele é portador de mediunidade, ainda mais, transformará as suas energias sexuais em potências energéticas para o desempenho da mediunidade ou da arte. É um Michelangelo, é um Leonardo da Vinci, é um Beethoven, é um Keats, qualquer um, é um grande filósofo, um Kant. Podemos canalizar as energias, o que não devemos é bloqueá-las, implodi-las, mas canalizá-las. O organismo é um laboratório comandado pela mente. Se a mente canaliza energia, vem o desgaste. E quando por acaso elas ainda se apresentam com alta potência, nos sonos e nos sonhos, são eliminadas nos denominados sonhos freudianos. Então a questão está toda dentro das forças morais do indivíduo, que deve naturalmente evitar reincidir nos gravames dos quais procede, não piorando a sua situação. É possível manter o comportamento do padrão moral elevado quando o psiquismo sexual não condiz com a anatomia corporal e a sublimação do desejo corporal? Não traria o desequilíbrio emocional também? Depende das resistências morais. Eu sou solteiro, sem nenhum conflito, porque disciplinei a mente desde cedo. Criei hábitos, preencho os vazios existenciais com outras motivações. A problemática não é do sexo em si mesmo como departamento orgânico, é da mente. A mente que veio viciada do além tem sede e não se incomoda em que vasilhame vai sorver a água, quer dessedentar-se. A sublimação de maneira nenhuma gera conflito.
porque não é uma imposição que nós programamos para o corpo submeter-se. Como o próprio nome diz, é uma transformação de tendências. Mas o apóstolo Paulo já teve a oportunidade de abordar a questão. Se o indivíduo não puder suportar, abrase-se. Se a situação levar a algum transtorno de natureza patológica, procure a melhor terapia, que seja a satisfação dos seus apetites dentro de um nível de honorabilidade. Que seria o nível de honorabilidade? Respeito por si mesmo, não se permitindo descer às situações promíscuas. Respeito pelo parceiro, não se permitindo uma dependência netamente da libido. Respeito ao grupo social, não pretendendo impor a sua orientação sexual como sendo a que todos devem seguir. Porque, invariavelmente, quando nós temos determinado tipo de comportamento e o consideramos normal e deve ser natural, desejamos, consciente ou inconscientemente, que o mundo mude para estar do nosso lado, quando os outros têm também os seus comportamentos e as suas orientações sexuais. Eu diria àqueles que se encontram nessa transição entre as experiências anteriores e a conquista da paz, que preenchendo as suas horas mentais de ação dignificante, terão um grande contributo para cada dia superar a tendência perturbadora, até o momento em que as suas resistências lhe permitam um equilíbrio. No dia quando encontrar o amor lhe dirá a melhor maneira de comportar-se. O amor e não a paixão. O amor e não o desejo. O desejo tem a rapidez do combustível que vai queimado nas labaredas da ansiedade. O sentimento é o estado de plenificação que dura quando passa o apetite. Normalmente eu coloco a questão nos seguintes termos. A pessoa é casada, o homem, e apresenta-se-lhe um câncer prostático. Faz uma cirurgia radical. A partir deste momento, muda-se-lhe a reação orgânica. Como estava ele exercitado na função sexual do intercurso, e agora esse intercurso, por razões ponderáveis dos hormônios, já não pode acontecer. O que fazer? Enlouquecer? Há milhões de indivíduos nessa situação. A mulher que fica viúva, ou o homem, como comportar-se? É uma questão de hábito mental. Também nós outros, aqueles que estamos solteiros, que optaram pela postura eunuco, naturalmente, se criarmos hábitos saudáveis na mente e evitarmos os clichês perniciosos que agora tanto procuram perturbar a sociedade, que é uma sociedade sexual, não é uma sociedade emocional, facilmente irá transubstanciando os apetites, irá sublimando as tendências. O controle, a disciplina sexual, o controle das suas energias genésicas, porque nada se perde em natureza. O organismo é um laboratório. O orgasmo que não é exteriorizado por esta ou aquela impulsão de um relacionamento, o organismo libera espontaneamente durante o sono, ou é transformado em energias de outra natureza. Contou-me Chico Xavier como os espíritos o ajudaram a transformar as suas energias sexuais em energias para a psicografia. E depois que ele me contou uma bela história, que ele foi narrada por Emmanuel, numa simbologia muito bonita, aprendemos também a canalizar as nossas forças sexuais, para que elas nos dessem potência de voz, nos ajudassem em outros ministérios,
E o Dr. Jorge André dos Santos, baiano naturalmente, escreve um livro admirável, que ele intitula Forças Sexuais da Alma, em que há uma canalização muito boa, porque as glândulas endócrinas são fundamentais à nossa vida orgânica, psicológica, psíquica. E essas energias bem canalizadas, que os esoteristas costumam chamar soerguer o Kundalini, a serpente, elevar a potencialidade para a cerebração, a fim de vitalizar, é um exercício mental que poderemos fazer através da meditação. Não me refiro à meditação transcendental, da reflexão, da disciplina pelo pensamento, porque os nossos órgãos sexuais atendem apelos da nossa vida mental. E quando eles, por acaso, se manifestam extemporaneamente, nós estamos sob distúrbios de comportamento. As forças sexuais são muito importantes para o exercício da mediunidade. E elas podem gastar-se sem qualquer prejuízo. Quando as pessoas têm uma vida sexual que não é saudável, e eu me refiro que um casal, parceiros que vivem com dignidade, vivem castidade. Porque não é o intercurso sexual que desgasta as glândulas. É a mente viciada que lança toxinas nas glândulas sexuais. Porque existem também os hormônios da ternura, o orgasmo do amor psíquico, o êxtase. Estabelece alguns que nos êxtases de Santa Teresa, de São Francisco e de outros, o organismo tinha descargas de orgasmo, como é natural. O organismo ainda é animal, é instinto. No momento da elevação e do êxtase, o corpo reagia conforme a sua finalidade, de uma glândula de secreção externa. Então nós poderemos canalizar essas energias com resultados muito saudáveis, através da nossa vitalidade. Há uma imagem de Buda que às vezes eu uso. Ele diz: se nós pegarmos uma vela, acendermos o pavio em uma sala fechada, o combustível que mantém a chama demorará, digamos, 8 horas. Se nós abrirmos uma janela que canalize vento, o combustível suportará talvez 4 horas. Se nós acendermos a vela nos dois extremos, o combustível não irá 2 horas. É que vale dizer, quando nós gastamos o combustível com energia, nós multiplicamos o tempo de uso. Quando nós o consumimos demasiadamente, nós desperdiçamos a energia e naturalmente se acaba sem que tenhamos uma ideia de tempo e de espaço. Daí os médiuns que exercem saudavelmente a mediunidade devem ter equilíbrio, disciplina, educação sexual, como devem ter educação moral no sentido genésico, no sentido geral, porque não adianta controlar o aparelho genésico e falar da vida alheia, e ter ódio, guardar ressentimento. Conheço pessoas muito bem educadas sexualmente, mas portadoras de um ressentimento terrível, de uma inveja impiedosa, e que adoram crucificar o próximo e dizer: eu vivo em pureza da alma, que também isso é um conflito psicológico. Professor, há algum tempo atrás a gente começou a ouvir sobre aparições de imagens de Nossa Senhora em vidros no Brasil todo. Isso virou um fenômeno. Você acha que o povo está carente de fé? As criaturas humanas necessitam de bengalas psicológicas. Embora eu acredite na possibilidade de que isso aconteça, esse tipo de histeria tem explicações científicas muito próprias, tanto do ponto de vista psicológico, como também do ponto de vista científico na fabricação dos vidros. Eu acredito que, por enquanto, é mais um estado de necessidade de ter fé do que realmente de aparição. E por que as pessoas hoje têm fé em tudo? As pessoas têm fé de que aquela água do Rio Jordão, de que as coisas fazem milagre, de que dormir com um copo d'água ao lado, tudo isso, as pessoas são induzidas e elas acreditam piamente. O Espiritismo explica alguma coisa em relação a isso? É um atavismo. Nós necessitamos sempre do mito. O mito está tão presente em nossas vidas que nós saímos do panteão da mitologia para os mitos do cotidiano. Temos as pessoas mito, temos os fatos mito, e isso dá ao indivíduo uma certa segurança psicológica para poder continuar a viver. Você acha também que tem a ver com a questão econômica? Porque a gente vê nos países de primeiro mundo, a maioria das pessoas não acredita em nada. E a gente vê nos países mais pobres, as pessoas são mais ligadas à religiosidade. É uma necessidade de transferência.
Como o indivíduo tem muitas carências, ele espera resultados mágicos e começa a apelar para o sobrenatural, para o supersticioso, para o fantástico. Enquanto isso, ele distrai a mente dos problemas fundamentais. Então essa necessidade transforma naturalmente a vida das pessoas em momentos de angústia, professor? Em momentos também? de angústia, procurando soluções fora quando elas estão dentro de si mesmos. Talvez se orassem mais, se buscassem Deus, silenciosamente, seus mecanismos de fuga, as respostas fossem melhores. Agora, professor, muitas pessoas acreditam que o senhor está substituindo em grau de importância o médium Chico Xavier, que faleceu há pouco tempo. Como é que o senhor vê essa crença das pessoas? É o mesmo fenômeno de transferência. Chico Xavier realizou um périplo que ele começou e concluiu muito bem. No Espiritismo, ninguém substitui a ninguém. Todos nós temos tarefas específicas que desenvolvemos dentro de um plano de ação e que concluímos. Não há substitutos. Não há substituto, então. Bom, é importante sempre pensar positivo, professor, mesmo que a pessoa veja que algo não vai dar bem, não vai sair exatamente como a pessoa pretendia, que não vai cumprir a expectativa. É fundamental. Imagine que o cientista de Harvard, o Dr. David Bohm, realizou experiência em nossos neurônios e concluiu que toda vez que temos pensamentos positivos, que oramos, que buscamos ideias nobres, nosso cérebro produz determinadas enzimas que podem ser consideradas como fótons, e isto ajuda a saúde e ajuda o bem-estar. Bom, agora o médium Divaldo Franco responde às suas perguntas, como por exemplo a de Rita de Cássia Ferreira. Ela disse que há 3 anos a filha de 17 anos morreu com câncer. Ela foi fazer uma cirurgia espiritual e lá o espírita disse que ela ficaria curada. Depois ela teve que retornar ao médico convencional para fazer a cirurgia, mas não teve jeito. O que é que a espiritualidade explica? Que nós devemos recorrer sempre à medicina. Os bons espíritos não podem mudar a nossa vida, os nossos karmas. Naturalmente, se ela tivesse continuado a terapêutica médica, é provável que não evitasse a morte da criança ou da filha. Mas era muito melhor, porque não teria um grande choque. Nós, os espíritas, não estamos muito de acordo com essas chamadas cirurgias espirituais, porque entra nisso muita fantasia, muito fanatismo e muito desejo que o outro cure. É conveniente nunca abandonar o médico. Karina de Almeida Ribeiro, do Jardim Cruzeiro, ela gostaria de saber o que a doutrina de Allan Kardec acha das pessoas que frequentam centros espíritas e gostam de imagens de caboclo, umbanda, candomblé. Quando o indivíduo frequenta instituições nas quais tem atavismos africanistas e de origem indígena, não se trata de espiritismo. São fenômenos mediúnicos da umbanda, da quimbanda. O espiritismo tem toda uma ética na qual não há lugar para superstições, nem crendice, nem discriminação racial no além. O Luzi Barreto de Cosme de Farias diz que às vezes sonha com pessoas que já morreram e essas pessoas pedem para que ele transmita recados para os seus familiares. Ele diz que é espírita. O que pode fazer para desenvolver essa mediunidade? Frequentar o centro espírita estudando o primeiro livro dos médiuns e procurar, ao invés de recados do lado espiritual, tentar a psicografia. Aproveitando essa pergunta dele, eu gostaria de saber como é que a pessoa pode diferenciar se o sonho que ela está tendo é a ilusão da cabeça dela ou se é realmente uma mensagem dos espíritos? Embora a psicanálise sempre diga que tudo vem do inconsciente, a experiência tem demonstrado que quando nós nos desdobramos em corpo astral, nós temos a visão real, technicolor, de todos os fatos. Os sonhos do inconsciente são normalmente em branco e preto. Bom, tem uma pergunta aqui muito interessante que vem do Stephanie Brazão, do bairro do Costa Azul. Ele pede que o senhor dê uma explicação do ponto de vista do espiritismo, evidentemente, para o fato de 2 pessoas que se amam bastante durante boa parte da vida, de repente se separam. O casal que faz juras de amor a toda hora e de repente esse casal está separado. E continua se amando, né? E continua se amando. Por causa do temperamento. Essa dificuldade temperamental é um dos maiores inimigos do relacionamento conjugal. Depois de 4 dias de brigas, troca de acusações entre Ronaldinho Gaúcho e o Flamengo, enfim, ele assinou por 6 meses com o Atlético Mineiro e já está em Belo Horizonte. Uma chegada nada barulhenta. Na verdade, foi bem discreta. O Atlético fechou as portas do centro de treinamento, mas do alto deu para ver Ronaldinho com o uniforme de treino do novo time. Seguiu para o campo ao lado do atacante Jô e do meia Mancini. Fez uma graça, participou dos exercícios físicos e já fez um treino com bola. Tudo no mesmo dia. É uma chegada discreta essa sua, não? Bem discreto. Nós não estamos no Rio, nós estamos em Minas Gerais, né? Então nós queremos fazer festa dentro do campo. Eu já tenho uma fama de doido, mas rejeitar o Ronaldinho Gaúcho, eu ainda não cheguei nesse estágio. Acho que tudo que eu já fiz dentro do futebol, né, muitos gostariam de realizar também. O jogador não terá privilégios no Atlético.
capitão do Atlético vai ler o contrato do Ronaldo. Para ele saber que o Ronaldo não tem que correr para todo mundo e nem pode correr menos que ele. O salário não foi revelado, mas o clube disse que vai pagar sozinho. O Atlético não vai contar com ajuda nenhuma. Eu posso até procurar, mas o que eu fiz tá tranquilo e nós vamos pagar. Esse menino está muito machucado e está, como ele disse, com sangue no olho. É uma conduta imprópria, inadequada para um atleta, para um jogador de futebol. Em entrevista a Tadeu Schmidt no Fantástico, Ronaldinho falou sobre o caso. Aconteceu que eu fui no quarto dela, conversei com ela, e só isso. Era uma moça que estava hospedada no hotel também? É, uma moça que eu já conhecia até de Porto Alegre, e ela também estava no mesmo hotel. A gente se cruzou, cumprimentamos, pô, tu também está aqui, está fazendo. Acabei falando com ela, ela falou onde estava, fui lá, conversei com ela, uma amiga minha de muitos anos, e só isso. No mínimo que é muito estranho que alguém fosse conversar às 2 horas da manhã e saísse no dia seguinte às 9. Devendo no momento em que deveria estar dormindo, concentrado num período de pré-temporada. O Flamengo vai usar o vídeo como defesa na ação que Ronaldinho move contra o clube, pedindo 40 milhões de reais em dívidas. E também fará uma ação de contra-ataque, alegando que o jogador não teve conduta profissional. Uma questão a respeito do vídeo, né? Que ele é de janeiro, enfim, se foi grave assim, por que o Flamengo não utilizou esse vídeo na época, para de alguma forma enquadrar o jogador? Não, ele foi advertido, né, por conta desse comportamento dele inadequado. Eu estava em Londrina na época e o adverti, juntamente com o diretor de futebol à época, que era o Luiz Augusto Veloso. Existe uma advertência sobre esse episódio. O episódio de Londrina marcou o início da crise entre Ronaldinho e Vanderlei Luxemburgo, que culminou com a demissão do técnico. Na época, o jogador dava as cartas no Flamengo. Com o Vanderlei, depois, no final, que ele resolveu sair, que ele falou que, né, que eu tinha levado a menina para concentração. Depois foi isso. O único problema que eu tive com o Vanderlei foi esse. Um dia que eu me solicitar que for aquele momento certo, com certeza eu não sou homem de guardar nada. Agora o clube não quer mais vê-lo em ação, nem com outra camisa. O Flamengo tentará impedir que o Ronaldinho entre em campo amanhã pelo Atlético. A alegação é que ele se desligou do clube por causa de uma liminar, que pode ser revogada a qualquer momento. A partir do momento que cassou, está suspenso o contrato. Isso aí não tem jeito, né? Isso aí eu conversei com o advogado do Ronaldo. E outra coisa, já tem medo do Flamengo, tem medo de nada, não. Isso aí que não tem nada a ver, mas não tem medo, não. Não medo de quê? Só bobagem. Já é tradição aqui no Globo Esporte. Todos os anos a gente faz a cobertura da maior... Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas sobre todos os assuntos e é muito fácil de ler e entender.